que eu vou começar? Assim. Bob Furuia. Diga. Bob Furuia. Diga. Jabuti sobe em árvore? Não. Não. É. Não sobe. Nem cágado Também sobe não. em árvore. Cágado também não sobe. Né? Aliás, você sabe a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado, não? Não, vou aprender agora. Que importância isso tem? Mas eu falo, tartaruga, Cultural. tartaruga é aquática. Jabuti é aquele que anda na terra, que não tem nada a ver com água, que tem aquela pata, parece pata de elefante, sabe? E cágado é aquilo que fica um pouco na água, um pouco na terra. Eu tenho um cágado, por exemplo. Na verdade, a Avril Lavigne não é uma tartaruga, é um cágado, né? Que tem aquela patinha assim, que parece, tem aquela membrana com unhinha, né? Bob Furuia. Que importância isso tem? Tem. É o seguinte, qual o gancho? É o clichê. Tem jabuti em cima de árvore? Ah, tem, então ela não subiu lá sozinha. Alguém colocou. Né? Alguém colocou e é preciso saber quem. Alguma coisa tem. É a mesma lógica, Zé, da laranja madura na beira da estrada. Qual é o complemento da música? Vocês lembram, não? Não. Ou tá bichado, tem marimbondo no pé. Não lembro qual é essa musiquinha, não? Laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé. Ou tem marimbondo no pé. É, porque senão as pessoas vão lá e colhem a laranja. Obviamente, a operação que colheu os irmãos Gomes, Ciro, Cid e Lúcio, né? Outro irmão. Isso. É uma aberração, um despropósito, uma coisa desarrazoada. Olha aqui, as supostas irregularidades na construção do Castelão, aliás, uma parceria público-privada, ocorreram entre 2010 e 2013. Já faz 10 anos, mas eu estou na média 10 anos. Então, uma década depois, a Polícia Federal pede mandado de busca e apreensão, a Justiça concede e invade endereços de pessoas que nem chamadas para depor foram. Isso é uma aberração. Essa é a pior herança que a Lava Jato deixou no Brasil. E o pior, as pessoas dizem, bom, se fez isso, alguma coisa tem, acabou, deixa uma mácula. Como é que você se livra disso depois? Tem que ter muita persistência, tem que ter muita coragem, tem que lutar muito. Vem cá. Quer dizer que Ciro, que nem conversou com as pessoas, nem conhece os tais delatores, quer dizer que ele, o Cid, o irmão, participaram de uma suposta sacanagem, e aí, Bob Furuia, ficaram guardando por 10 anos os documentos em casa. Viu, o Vale Bene? Esperando que a Polícia Federal batesse na porta. Claro. Né? Vai que a Polícia Federal vem aqui, eu preciso entregar. Só 10 anos. Só 10 anos? Ah, preciso entregar. É claro que esse mandado de busca e apreensão só tem um sentido, que é desmoralizar os políticos envolvidos. No caso principal deles, obviamente, é Ciro Gomes, que é candidato à presidência da República. Não faz sentido. Ah, mas tem autorização da Justiça, e daí? Quem disse, não estou dizendo que é o caso, viu, doutor juiz, não precisa se arvorar em, defensor da minha... Não, só estou dizendo, quem disse que a justiça como ente, como poder, não foi contaminada pelo espírito do pega pra capar? Que vigorou no Brasil de 2014 até agora. Até agora. Até agora. Não? E eu tenho algumas questões antigas em relação a esse tipo de comportamento.
eu nunca vi com bons olhos a polícia substituindo a política, embora as duas palavras tenham a mesma raiz, né, etimológica. Não, nunca vi com bons olhos. Puxa, mas e se tem irregularidade? Se tem irregularidade, como que é? O procedimento foi aberto em 2017, então já sei, procedimento aberto em 2017, com algo que teria acontecido entre 2010 e 2013, e 4 anos depois, caminhando para 5, é que se faz um mandado de busca e apreensão? Sendo que Ciro, Cid, ninguém foi ouvido nessa investigação. Vocês estão de brincadeira. Com base apenas em delação. Sempre se fazendo mau uso de fundamentos do Estado de Direito. Então se diz assim, delação não é prova, é meio de obtenção de prova. Ah, é meio de obtenção de prova? Então se eu tenho a delação, eu vou fazer mandado de busca e apreensão. Vou fazer condução coercitiva, como aquela que o Moro fez contra o Lula. Aliás, esse seu livro é uma coleção, o livro dele é uma coleção de aberrações impressionante. É preciso ser muito michuruca, ignorante, obcecado para não ler aquele troço e não falar, isso aqui é uma agressão, em princípio, ao Estado de Direito. Não a existência do livro, os fundamentos que ali estão. É claro que essa operação não poderia ter acontecido desse modo. É uma aberração. E aí, o Ciro disse o seguinte. E aqui, olha, Ciro, presta atenção aqui que o tio vai fazer algumas considerações. Mas ele disse, até esta manhã eu imaginava que vivíamos mesmo com todas as imperfeições em um país democrático. Mas depois da polícia federal subordinada a Bolsonaro, com uma ordem judicial abusiva de busca e apreensão, ter vindo à minha casa, não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de ilegalidade. O Brasil, todos sabem que o Castelão foi o estado da Copa com maior concorrência, o primeiro a ser entregue, isso é verdade, tá? Foi o segundo, na verdade. E o mais barato construído para Copas do Mundo desde 2002. Ou seja, foi o estádio mais econômico e transparente já feito para a Copa do Mundo. Mesmo mais barato, o do Rio Grande do Norte foi mais barato, mas de qualquer modo foi bem mais barato do que os outros. Mas não é isso, e sejamos claros, não tenho nenhuma ligação com os supostos fatos apurados, não exerci nenhum cargo público relacionado com ele, nunca mantive nenhum tipo de contato com os delatores, o que, aliás, o próprio delator reconhece quando diz que nunca me encontrou. Tenho 40 anos de vida pública e nunca fui acusado nem processado por corrupção. Não tenho dúvida de que esta ação tão tardia e despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à minha pré-candidatura, disso eu também não tenho nenhuma dúvida, à presidência da República. Da mesma forma que tentaram 15 dias antes do primeiro turno da eleição de 2018. O próprio Lula se manifestou, adversário de Ciro na pré-campanha. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. Vem cá. Ainda que a operação fosse legítima, né? Ainda que a operação fosse legítima, alguém ganha e alguém perde com isso, certo? Certo. Ô, Vai Bene, você que é um menino da internet, né, Vai Bene? Procura aí o significado da expressão latina cui, C-U-I, prodest, com T mudo. Cui prodest. A quem aproveita, né? Quem tira proveito disso. Quem tira proveito disso? A quem interessa? Eu vou divergir do Ciro aqui. Com base apenas na lógica. Com base apenas na lógica. Tirar o Ciro da eleição ou desidratá-lo
é do interesse de Bolsonaro? Não. Não. Eu tenho algumas questões. Então interessa quem? É do interesse do Bolsonaro? Não! O que as pesquisas evidenciam é que há um trânsito de eleitores, desculpem, fato, lógica, há um trânsito de eleitores, tem havido, ainda que eu ache estranho, entre Ciro e Moro. Não entre Ciro e Bolsonaro. Tirar o Ciro da jogada não é... Se o Ciro amanhã decide desistir em razão disso, duvido que vai acontecer, o Bolsonaro não ganha um miserável voto. Mas zero. Quem ganha voto? Segundo as pesquisas indicam, quem está ganhando voto é o Moro. Algumas pesquisas apontam isso. Ele está empatado tecnicamente com o Moro, como ficou claro na pesquisa do IPEC divulgada ontem. O método aplicado, sem dúvida nenhuma, é o método lavajatista. Ah, Reinaldo, teoria conspiratória, uma ova. Eu venho aqui com fatos, espera. Calma. Primeiro eu estou com a lógica aqui. Não interessa ao Bolsonaro. Mas não, zero de interesse ao Bolsonaro. A menos que ele vá fazer agora, então, iniciamos uma operação, eu vou tirar todos os candidatos da disputa, com ações judiciais. Vou dar uma de Daniel Ortega, na Nicarágua. Tiro todo mundo. Todo mundo que é oposição, tiro. E aí concorro praticamente sozinho. Vai ser isso? Atenção, os delegados da Polícia Federal têm autonomia para fazer operações. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Tem autonomia. Que nem procurador. Sim. O Paulo Maiorino, atual diretor-geral da Polícia Federal, apresentou um texto ao Supremo em que ele defendia que nos casos em que há foro especial, essas ações da Polícia Federal deveriam passar pela coordenação central da Polícia Federal. E eu concordo com ele. Apanhou, mas apanhou que deu pena. Do jornalismo lavajatista, do lavajatismo, está tentando controlar a Polícia Federal, tentativa de controlar a Polícia Federal. Isso não foi adiante e, portanto, ele não tem controle das operações da Polícia Federal. Absolutamente não tem controle. Se duvidar, ficou sabendo junto com os jornalistas. Que isso fique claro. Não tem controle. Não há controle prévio. E eu insisto, eu defendo que nesses casos haja. O método que se tem aí, inequivocamente, é o método lavajatista. Se tirar o Ciro da jogada interessa alguém, obviamente não interessa ao Bolsonaro. Interessa quem está tentando livrar o meião aí para formar uma candidatura supostamente alternativa, sei lá o quê. Há muitas obras aqui em São Paulo também. Todos devem tomar cuidado. Dória deve tomar cuidado. Lula, apesar de tudo que já passou, deve tomar cuidado. Porque quando você está jogando um jogo sem regras, vole bene. Oi. Tem as regras do jogo de futebol. Quando não tem mais regra, canela vira bola. Sim. É ou não é? Vai na canela. Não ganha na bola? Ganha na canela. Vai com a trava alta. Vai com o pé alto. Enfia a mão na cara, como diria aquele segurança do Bolsonaro. Ô Ciro,
Ciro, Lula, meio político todo, convém pensar direito. Ah, você está descartando que isso seja o início de uma operação para liquidar os adversários de Bolsonaro? Não. Não estou descartando. Aliás, ultimamente no Brasil não descarta nada. Já disse, né? Seu copo de céu. Olá, Reinaldo, digo, olá, copo. Agora, que como a coisa está, por enquanto, circunscrita a Ciro, que isso imediatamente não é do interesse do Bolsonaro, não é. Está tentando livrar a cara do Bolsonaro? Uma ova. Autoritário. Diz coisas do arco da velha. Agora há pouco mesmo, enquanto eu terminava aqui o retoque na edição, não sei o quê, estava ouvindo a Band News FM, apareceu uma fala dele sobre cobrança de ICMS de combustíveis na Fiesp, simplesmente falando em verdade sobre aquilo que ele estava falando lá sobre cobrança de ICMS não é verdade, não é daquele jeito que se cobra ICMS. Nada ali é muito bom, nada ali presta muito. Agora, que essa operação em particular seja do interesse de Bolsonaro, não. E para arrematar, tem uma coisa. A Lava Jato está tentando derrubar a maioria não faz tempo. Eles consideram que ele é um delegado anti-Lava Jato. Eles não gostam, ele tem uma boa relação com ministros do Supremo, por exemplo. Eles não gostam. Querem derrubá-lo. E uma ação como essa é feita sob medida. A Polícia Federal persegue candidato de oposição para criar instabilidade. Isso tudo é teoria conspiratória. Não tem nada de conspiratório. Eu quero saber o seguinte, a quem interessa? 1, lógica. 2, o delegado, o diretor-geral da Polícia Federal tem controle dessas operações? E mais, é uma operação com autorização judicial. Faz sentido agora mandado de busca e apreensão de suposto ilícito ocorrido há uma década, com o início da investigação que já caminha para 5 anos? Ora, tenho a santa paciência. E o que eu lamento, para encerrar, é o seguinte: daqui a pouco entra em cena o chamado jornalismo investigativo, com a devida vênia dos coleguinhas, eu faço investigação de advérbios. Mas daqui a pouco entra o jornalismo investigativo, tem aí a turma que na verdade é uma grande delegacia de polícia que se finge de imprensa, enfim. Daqui a pouco começa o vazamento dessa investigação. E vão colher indícios contra Ciro, contra Cid, contra os irmãos. Quando a verdadeira investigação que se deveria fazer aí é chegar à mão que balança o berço. Como é que se deflagrou uma operação com essas características agora? Eu vou dizer uma coisa. Esse Brasil sem regra, esse Brasil em que a política vira apenas jogo de polícia, esse Brasil não tem saída. É simples assim. Se alguém imagina que por aí é caminho, não há. Pensa bem, Ciro, se isso é realmente do interesse de Bolsonaro. E que outros pensem. E se provar que é? Bom, se provar que é, está provado que é. Eu só estou abrindo o leque das possibilidades e fazendo com vocês um raciocínio lógico a partir de um dado factual. O comando da Polícia Federal não tem controle sobre essas operações. E sim, nós temos uma campanha eleitoral que pretende transformar o país numa delegacia de polícia. Não é?